Olá, meu amigo, axé, seja bem-vindo a esse vídeo. Este é Umbanda Africanista, é um vídeo, nosso canal no YouTube, voltado para história e cultura africana, história e cultura afro-brasileira, né? Nós vamos entrando e fazendo a história, justamente essa da África e da cultura afro-brasileira, para você que quer saber um pouquinho mais dessa história, que é amparada pela Lei 10.639, a obrigatoriedade da inclusão da história e cultura africana, história e cultura afro-brasileira dentro dos currículos escolares. Então, se você quiser um reforço, né, em cima disso aí, nos acompanhe nesse canal, Umbanda Africanista, tá? Nós já estivemos falando sobre alguns reinos da África, né? E algumas coisas anteriores, e nós vamos continuar. No último vídeo nós falamos do reino do Congo, né? E nós vamos falar agora sobre o reino de Matamba, né? Tá, o reino de Matamba. Então ele está situado entre os rios Ikolo e Bagamidir, né? E o rio Kwanza, muito conhecido, né? Entre os reinos do Congo e de Angola. Ou seja, ele está situado entre um reino e outro, né? O reino do Congo em cima, né? O reino de Dongo ou Angola embaixo, né? E o de Matamba situado no meio, né? Então vamos ver aqui outros rios também importantes lá desse reino de Matamba, né? O Kwanza, o Amba, Lumnino, o Cambo, Xarique, Cuide e Ikolo, né? Tá? Então, nós estamos situando os reinos, né? Essas aulas são para situar os reinos, né? Demonstrar quais são as províncias, quais são os rios importantes, né? Depois nós vamos nos aprofundar, né? Isso aqui é o início, né? Então nos acompanhem para aprender um pouquinho mais, né? Sobre essa região aí dos Bantus, né? Tá? Então veja só, as províncias, gente, nos acompanhem, hein? As províncias são aquelas mais importantes, né? Que existiam dentro do reino, né? Algumas foram conservadas, né? Outras trocaram de nome, né? Porque nós estamos num período atual e nós estamos falando num período, né? É o período da Idade Média, né? Ainda a Idade Média entrando para a Idade Moderna ainda, né? Então vejam só, as províncias, Umba é dividida em alta, né? E Umba baixa, né? Era nas margens do rio Cuango, próximo à residência real, né? Tá? Então é mais destacada essa província, né? Então vejam só, a província de Kindonga, né? Era uma reunião de 14 ilhas, né? Que existiam em 14 ilhas, né? A província de Bondon, dividida em duas, né? Uma para Matamba e outra para Kassange, na província de Ganguela, né? Tá? Então são duas províncias, né? Tá? Então uma era para Matamba e a outra para Kassange, na província de Ganguela, né? Tá? O reino de Matamba, né? O reino de Matamba sempre pagou imposto para o reino de Congo, né? Tá bom? Então vejam só que essa questão do imposto era muito utilizado já naquela época e anteriormente, né? Então o reino, ele invadia, dominava outro reino, então aquele reino lá ficava submisso a esse reino aqui e continuava a pagar imposto. E vocês pegam isso aí, inclusive lá nos antigos impérios, por exemplo, o antigo Império Romano, né? O Império Romano, ele invadiu, né? Naquela região, inclusive no norte da África, né? Várias regiões assimilando para o Império Romano, né? E essas outras que dependiam tinham que pagar o imposto, né? Então todos os reinos funcionam assim, né? Para dar um melhor entendimento para vocês, né? Então o reino Matamba pagava imposto para o reino do Congo. Deixou de fazer isso por causa de uma revolta, né? Uma revolta do governador, né? O Soba, né? Que se rebelou e foi aclamado Cambolo. A palavra Cambolo na língua deles, né, significava o rei de Matamba, né? Tá? E aí nós entramos em outro reino, né? Nós falamos um pouquinho aqui de Matamba, agora vamos falar de Ndongo, né? Nós podemos colocar a palavra com N na frente, Ndongo, né? Ou falar simplesmente Dongo, né? Que é Angola, né? E eram falada esse sentido, quando se fala em Ndongo quer dizer Angola, né? Angola foi posteriormente se tornou Angola, né? Então é limitado
por Matamba e regiões de Malemba e do Reino do Congo, né? Então ele fica situado mais ou menos numa parte onde ele consegue chegar lá no Congo, né? E aí nós encontramos aqui para o lado de Malemba também, né? Reino do Congo, né? As províncias mais importantes desse reino de Ndongo, né? De Angola, né? Kisama, Bamba, Sumbi, Benguela, Rimba, Xela, Bembe. A Bembe tem a Bembe alta e Bembe baixa, né? Tamba, Raco, Cabeço, Libolo, Museque, Ilamba, Lumbu, Ari, Ancaça ou Membaca. Ela foi conhecida com um nome e depois passou a ser conhecida com outro nome, né? Tá? Ancaba ou Membaca, tá? Olha, gente, vejam só, esses conteúdos sobre a África é importante para quem vai fazer uma prova, vai fazer uma coisa, porque quando se trata de estudos da África também é obrigatório e sempre pode cair alguma coisa sobre a África. É logicamente que não vai cair tudo minucioso igual nós estamos mastigando aqui. Isso aqui é mais voltado, por isso que eu dividi em 2 vídeos lá no YouTube, né? 2 canais no YouTube, né? Um eu falo sobre história geral e esse aqui eu falo sobre história e cultura africana e história e cultura afro-brasileira, né? Então vejam só que esse aqui, por isso que está dividido, né? Esse aqui é mais voltado para as pessoas, né? Que são de crença, são bandistas, são do candomblé, para professores, né? Que querem melhorar o seu conteúdo para dar a história, essa lei 10.639, incluindo dentro daquilo que dá em história, né? E para outros estudiosos, alguém que precisa incrementar, melhorar um pouquinho o seu conteúdo, né? E está fazendo uma pesquisa, fazendo uma busca, né? Então esse aqui é um conteúdo de situação dos antigos 3 reinos mais falados, mais importantes que tinha ali na região dos Bantus. Então nos acompanhe também nesse canal YouTube, né? Com o nome Umbanda Africanista, História e Cultura Africana, História e Cultura Afro-Brasileira. Aquele axé, aquele abraço a você, nos acompanhe, tá? Nos acompanhe, compartilhe nosso vídeo, né? Tá? Obrigado. Até o próximo vídeo.